Mateus, capítulo 13. Você pode ficar de pé mais uma vez? Mateus 13, 51 e 52 apenas. Que diz assim: Então perguntou Jesus: Vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: Por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Amém. Pode sentar. Esse tema, reino de Deus, reino dos céus, é um tema muito importante, que afinal de contas é de onde nós somos resgatados e fomos introduzidos. Nós saímos do reino das trevas e fomos transportados para o reino do amor de Jesus, que é o reino dos céus, que é o reino de Deus. A pastora Luciana tem ministrado às crianças uma série de ensinos a respeito do reino, eles como reis. E eu achei por bem trazer para a igreja também algo referente ao reino, para que você, pai, mãe, para que você, membro da comunidade, também entenda esse princípio tão importante como o reino dos céus. Porque você faz parte do reino dos céus. Se você entregou sua vida para Jesus, você faz parte de um novo reino. Você não faz mais parte do reino das trevas. Não há mais o domínio do pecado sobre a tua vida. Não há mais o domínio do príncipe deste mundo, que diz a palavra do Senhor que cegou os entendimentos dos incrédulos. Então você não faz mais parte do incrédulo, daquele que tem o seu entendimento cegado. Se você ainda não fez uma aliança com Jesus, ainda não entregou sua vida para Ele, faça essa aliança, faça hoje. Não deixe passar de hoje. Entregue teu caminho ao Senhor e faça parte do reino de Deus também. O reino de Deus. Jesus, ele traz aqui no capítulo 13, 8 parábolas. Essas 8 parábolas, elas falam exatamente do reino dos céus. A mensagem que Jesus pregava era essa. Desde que Jesus foi batizado por João Batista, foi ao deserto para ser tentado por Satanás, ficou 40 dias ali em jejum e sendo tentado pelo inimigo. A partir do momento que ele sai ali do deserto e começa a pregação, a Bíblia diz que daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4,17. Então a mensagem que Jesus pregava era essa: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa é a principal mensagem do reino. Antes de Jesus, João Batista, que veio como preparando o caminho ao Senhor, qual a mensagem que João Batista pregava? João Batista dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 3:2. Então, antes de Jesus, também João Batista pregava isso. Jesus ordenou aos discípulos para pregarem o quê? Pregarem isso daqui: digam, por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Então Jesus disse aos discípulos para pregarem também a proximidade do reino dos céus. Isso está em Mateus 10:7. O reino dos céus, ele tem uma marca também. Sinais milagrosos acompanham o reino dos céus. Jesus foi acusado de ser possuído por Beelzebu, e ele fala que a casa dividida não subsiste. E aí ele termina dizendo, Mateus 12:28, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino dos céus. Então a mensagem principal que Jesus pregou, que os discípulos pregaram, que João Batista pregou, que ele nos ordena a pregar é: o reino dos céus está entre nós, o reino dos céus chegou. Porque Jesus já estabeleceu o reino dos céus. Nessas parábolas que ele fala do reino, desde o começo do capítulo, você nota que quem está introduzido no reino não tem outra linguagem.
A linguagem do reino, ela é a marca da sua vida. Jesus, você tem no capítulo 12, muitas vezes Jesus foi afrontado. Por muitas vezes ele ficou abatido, entristecido. Muitas vezes ele ficou até frustrado. Mas ele nunca mudou a linguagem dele, a linguagem do reino. Chegou um momento em Mateus 12 que a gente vê que a própria família de Jesus disse que ele estava fora de si. E foram a ele para tirá-lo ali daquele momento que ele vivia de pregação. Ele estava na casa dele em Cafarnaum e a multidão encheu a casa, não tinha como entrar, e ele ensinando ali aquela multidão. E alguém vem e fala: Jesus, a tua mãe, os teus irmãos e as tuas irmãs estão lá fora. Jesus olha para as pessoas e diz: quem é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, senão todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus? Então ele não recebe a mãe e os irmãos ali, porque eles queriam tirá-lo do propósito de vida dele, que era pregar o reino dos céus. Você tem essa pista em Marcos 3:21, que a família chega e diz: vamos lá porque ele está fora de si. Eles sabiam que Jesus estava correndo um sério risco de vida. Eles ouviam o zum lá, os rumores de que os fariseus estavam arquitetando uma forma de prendê-lo. Provavelmente na sinagoga em que Maria, em que Judas, irmão de Jesus, as suas irmãs iam, o rabino lá da sinagoga provavelmente falava: o teu filho está fora de si, vocês precisam dar um fim nisso, ele vai ser preso, ele vai ser morto porque ele está blasfemando, ele está pregando uma mensagem diferente daquela que nós aprendemos com Moisés. Ele está fora de si. E Maria, com todo o cuidado de uma mãe, foi até lá com seus outros filhos, porque ela teve vários filhos e filhas, como diz a Bíblia, foi lá para tirar Jesus daquele propósito. Essa última parábola do capítulo 13 que eu li, ela tem algo fundamental para nós. Ele fala que todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a palavra de Deus, ela é... Como é que eu vou explicar? Vamos lá. O Antigo Testamento não foi anulado. O Antigo Testamento foi feita uma nova aliança de salvação no sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. Mas o mestre instruído na lei, ele tira coisas novas e coisas velhas. Algumas coisas permanecem, outras coisas foram anuladas. Nós não podemos anular o Antigo Testamento, porque ele traz figuras, tipos, coisas que vão se cumprir ainda. Tem muitas profecias a serem cumpridas do Antigo Testamento. Então eu preciso estar atento a toda a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse. Essa é a primeira instrução aqui que eu quero trazer nessa manhã para nós. Que o instruído a respeito do reino, ele não descarta os ensinamentos. Pastor Mer trouxe Malaquias aqui a respeito de honra. Princípio de honra. Princípios nunca mudam. Princípios são eternos. Não importa se aconteceu lá em Gênesis, no capítulo 1, ou se em Apocalipse, no capítulo 22, 21, no último capítulo. Princípios, eles são imutáveis. O que muda são costumes. O rabino daquela época usava um vestidão. Hoje o ortodoxo ele usa um terno preto. Não tinha terno preto, aqueles são costumes, são coisas de cultura. Essas coisas mudam mesmo, mas princípio não muda. Então todo aquele que é instruído, ele lembra da palavra que diz que toda a escritura divinamente inspirada é boa para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é boa para nós. Então, eu e você não podemos descartar a palavra de Deus. Ela como um todo se completa. Amém? Nós só não vamos sacrificar cordeiro mais. Você não vai ser um seguidor da lei de Moisés e circuncidar o seu filho ao 8º dia.
Você não vai mais fazer isso. Mas a palavra de Deus como um todo, Jesus cita, tantas vezes ele cita o Antigo Testamento. Nessas parábolas aqui mesmo, do capítulo 13, ele cita Isaías, ele cita Salmos, ele cita, comprovando a veracidade da palavra de Deus. Então, esteja com a sua mente aberta, seja instruído quanto ao reino dos céus e tire do seu tesouro, do seu coração, coisas novas e coisas velhas, com o seguinte entendimento: tem coisa que é velha, que passou, tem coisa que é nova, tem coisa que é antiga e permanece, tem coisa que foi estabelecida por Jesus. A igreja é um sinal disso. Diz a palavra de Deus que a igreja foi um mistério oculto e que foi revelado só agora, na nova aliança. Você tem lá em Efésios 3:10, porque a multiforme sabedoria de Deus foi manifestada através da igreja. Então é a igreja, isso aqui, esse ajuntamento, não o local, mas as pessoas, o ajuntamento de pessoas é o mistério de Cristo que foi oculto e que foi revelado a nós através da nova aliança, através do Espírito Santo sendo derramado. Nós temos a capacidade de andar junto e ouvir um testemunho tão maravilhoso como esse da Samantha e da sua família aqui. De estar junto com a minha igreja. Ela falou essa frase: eu vou voltar para a minha igreja. Porque nós somos plantados na igreja. O Senhor estabeleceu isso daqui. Isso é uma coisa nova, que veio com a nova aliança, para nós vivermos isso e ser bênção na nossa vida. Amém, querido? Vamos ver as parábolas um pouquinho. A partir aqui no capítulo 13, nós temos diversas parábolas, onde Jesus traz ensinamentos para nós a respeito do reino de Deus. A primeira parábola aqui é a parábola do semeador. Então, só voltando aqui na introdução ainda, quando Jesus ali ele é chamado ali pela sua mãe, pelos seus irmãos, para sair daquele propósito de vida dele, ele diz que não vai. E depois diz a palavra do Senhor que naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Então Jesus foi para a praia, né? Jesus foi ali refletir, saiu de casa, de Cafarnaum, e foi para a praia. Foi caminhar no calçadão da praia, chegou lá na praia, mas ele estava no reino de Deus, ele estava estabelecendo o reino de Deus, e de repente chega a multidão ao redor de Jesus. E Jesus, aonde ele está, ele prega a mensagem que ele ensina para nós pregarmos. O reino dos céus está próximo, arrependam-se. E ali a multidão, diz a palavra do Senhor, reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, e aí ele começa, são 8 parábolas que ele traz aqui. Não vou trazer as 8 provavelmente, porque não dá tempo. E não vou me aprofundar também muito em cada uma delas, né? Mas eu quero falar um pouquinho disso aqui. A primeira parábola que ele fala, primeira coisa, nós tivemos um acampamento ano passado, né, sobre parábolas. E foi dito várias vezes lá o significado de parábola, né? Ele falava em parábolas, na verdade, era para que eles não entendessem mesmo. Aquele que se achegava perto de Jesus e era discípulo, esse entendia. Então uma coisa que acontece na igreja, muitas pessoas vêm, ficam próximo, mas não se achegam a Jesus, e aí não compreendem os mistérios do reino. Então, primeira dica que eu deixo aqui para nós: se você realmente quiser entender a palavra de Deus, se você realmente quiser entender os mistérios do reino, você precisa se aproximar de Jesus mesmo. Você precisa ser um discípulo. Parábola para discípulo faz sentido, parábola para multidão é um mistério. Então, se a Bíblia ainda é um mistério para você, talvez você precise se reavaliar e ver a que distância você está de Jesus, o quanto você realmente se aproxima dele. Porque os discípulos também não entendiam e chegava para ele perto e falava: mestre, ensina para nós, o que quer dizer isso? Que história é essa de semeador?
E Jesus explicava em detalhes e dizia: para vocês é dado a saber os mistérios do reino dos céus, mas para os que não se achegam não é dado a saber, né? Amém? Então o semeador saiu a semear, e aí a palavra de Deus diz que ele lança 4 sementes. Então a primeira mensagem que nós vemos aqui, que no reino dos céus há uma variedade de resultados. Porque as 4 sementes, uma cai à beira do caminho. Vêm as aves e roubam essa semente e levam embora. Que é a pessoa que vem, ela não tem firmeza, o Senhor Jesus explica isso para eles. E ela, rapidamente, Satanás rouba a semente do coração dela e ela vai. É aquela pessoa que vem na igreja uma vez e depois vai embora. Vai na sua célula uma vez, que é a igreja também, e vai embora. Não permanece. A semente não entra no coração, à beira do caminho, uma terra dura, onde não é o local apropriado. A semente não entra, não encontra uma forma dela criar raízes e nascer. Então vem a ave do céu e come aquela semente. Então é a primeira pessoa. Então o reino dos céus, ele tem uma variedade de resultados, e isso é baseado no quê? No coração de quem recebe a palavra de Deus. A segunda pessoa que recebe a semente, que é a palavra de Deus, cai num terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo ela brota, porque a terra não era profunda, ela não tem dificuldade para brotar. Mas aí Jesus fala, aí vem o sol, e as plantas se queimam e secam, porque não tinham raiz. Não tinha como tirar a água alimento, ela era frágil, cresce muito rápido. Vem para a igreja, se alegra com o que vê aqui, gosta, mas não se aprofunda. Aí fica uma vida rasa. A primeira luta que vem, a pessoa desvia e vai embora. Olha o segundo resultado. O primeiro, a pessoa sequer brota, ela só olha e já se perde. A segunda até brota, mas como tem pedras na vida da pessoa, são barreiras que a pessoa tem, ela não entende isso que eu acabei de falar aqui, do homem que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Ela fica presa nos seus preconceitos. Ela tem diversas barreiras. Então está sendo pregado lá na célula uma mensagem, está sendo dado um testemunho, e a pessoa fala, não, mas eu não penso assim. Não, mas não é bem assim. Não, mas eu não sigo dessa maneira. O importante é crer em alguma coisa. E naquele momento ela está crendo aqui na mensagem que a igreja está pregando, mas daqui a pouco ela já está crendo em outra mensagem que é mais fácil para ela. Tem barreiras, tem preconceitos, tem pedras na sua vida, e a semente não cria raiz. Nas quartas-feiras nós temos o tema aqui de estudo, que é enraizando. Então quando você vem aqui, você se aprofunda na palavra, para que você não seja enganado, não seja confundido. Os estudos de quarta-feira têm esse propósito. Então você quer crescer na igreja, você quer ser um obreiro eficaz, você quer ser um líder de célula eficaz, você tem que vir nas quartas-feiras. Você quer conduzir melhor a sua vida pessoal, você quer ser um bom profissional lá na sua empresa, você quer ser um bom pai, uma boa mãe, você tem que vir na quarta-feira, para você ter raiz. Nessa última quarta, nós falamos a respeito da cidade de Pérgamo, lá de Apocalipse, que eles eram uma igreja boa, uma igreja que Jesus elogia, mas eles tinham lá um grande defeito. Eles deixavam que doutrinas contrárias à palavra de Deus permanecessem dentro da igreja, que é os ensinos de Balaão, que ensinou as pessoas a se contaminarem com os sacrifícios da idolatria. Nada mais é do que o profano, o comum, o idólatra desses dias nossos, as coisas dessa vida. E aquilo vai criando barreiras no coração da pessoa, e a pessoa vai ficando mais fraca. O que acontece? Na primeira prova grande que ela passa, ela desiste da igreja e vai embora. Então nós precisamos enraizar na palavra, precisa se aprofundar na palavra. Quem estuda ou trabalha nesse dia não pode vir, você precisa ouvir essa mensagem pela internet, que é publicada sempre, para que você ande na mesma visão da igreja.
Nós precisamos caminhar para o mesmo lado, para o mesmo caminho. Todo mundo falar a mesma linguagem, a linguagem do reino é a linguagem que está sendo pregada aqui. Amém, amados? Pedras, segundo tipo de coração que tem. Terceiro tipo, outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Espinhos, tantas vezes já foi falado aqui sobre essa parábola do semeador. Os espinhos, as coisas, os cuidados dessa vida. A pessoa de repente nem tem barreira. Ela até aceita a palavra de Deus. Ela não tem preconceitos. Mas ela é tão envolvida com as coisas dessa vida. O trabalho é o mais importante. O lazer é o mais importante. A confraternização, a socialização é o mais importante. Coisas que nem são pecado, mas são espinhos. Que sufocam a verdadeira semente da palavra de Deus crescer e dar fruto. E aí o que acontece? O fruto não tem resultado, não tem perfeição. É um fruto imperfeito, um fruto mirrado. Não sai da igreja. Essa pessoa fica na igreja. Só que ela passa ano, entra ano, passa ano, entra ano, e ela não desabrocha, ela não aparece, ela não é relevante no reino dos céus. Ela não tem uma mensagem de vida, de mudança. Os espinhos sufocam. Está entendendo? A palavra de Deus é boa? E por que 3 pessoas aqui recebem a palavra e não dá certo? O erro está na palavra? Está no coração, está na pessoa, está em quem recebe. Você não precisa de um teólogo trazendo uma mensagem aqui para que você entenda os princípios do reino dos céus. Você só precisa de um coração aberto. Porque basta que eu leia a Bíblia aqui, e isso já é o suficiente para nós recebermos a semente da palavra de Deus e aquilo dar fruto na minha vida, amém? Você precisa disso, eu preciso disso. E por fim, outra caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Você vê, das 4 sementes que Jesus lança, 75%, que são 3 sementes, se perdem. Uma semente, 25% só, que realmente cai em boa terra. Você está aqui nessa manhã, você faz parte do 25%, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Então você é um privilegiado. Você é um privilegiado. Deixa a palavra de Deus brotar na tua vida. Tira as barreiras. Tira as pedras. Corta os espinhos da sua vida. Sendo prático e claro. Aceite a palavra de Deus como ela é. Não seja resistente à mensagem da palavra de Deus. E não se misture com o mundo. O mundo não tem nada para você nem para mim. Espinho vem do mundo. Espinho é símbolo de pecado. Porque depois do pecado original, depois do pecado de Adão e Eva, a Bíblia diz que a terra passou a produzir espinhos e cardos. Antes não tinha isso. Então isso vem do mundo do pecado, espinho. Então Jesus está dizendo para nós, sai do meio do mundo. Sai dela, Apocalipse diz, sai da Babilônia, sai dela, povo meu. A Babilônia está aí no mundo, nós precisamos sair dela e ser do reino dos céus, porque o Senhor Jesus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É um novo reino, uma nova linguagem, uma nova vida. Isso não vai te fazer com que você seja um ermitão, um monge tibetano que fica numa caverna e não se relaciona com ninguém. Muito pelo contrário, eu tenho que imitar o meu mestre, que é Jesus, que foi criticado porque estava no meio dos publicanos e pecadores, mas ele estava lá pregando o reino dos céus, através de uma atitude, através de uma postura diferente. Você vai pregar o reino dos céus aonde você estiver. Você não precisa se separar. Você não pode se misturar com as práticas do mundo. Esse é um grande desafio.
É mais fácil para mim, como pastor sobre a tua vida, que vou dar conta da sua alma, dizer para você, não, de jeito nenhum, não conversa com mais ninguém que não seja nós aqui. Não converse com mais ninguém. É mais fácil, não é? Eu falar isso aí. Mas Deus não faz isso. O Senhor não te coloca uma cerca assim, te fica como a gente pega um bebezinho, começou a andar 2, 3 anos e não deixa ele ir para lá nem para cá, porque ele não sabe discernir as coisas e fica protegendo demais. Não, Deus ele te dá liberdade, te dá o livre-arbítrio. Agora você tem que saber o que você faz com isso, porque isso custa muito caro. Livre-arbítrio custa muito caro, foi o que mais custou para o céu, foi o livre-arbítrio. Porque lá no Jardim do Éden, Deus falou, faça tudo, menos uma coisa. Deus deu a escolha para eles. Só não come daquela árvore ali, ó. Porque no dia que você comer daquela árvore, você vai morrer. E Deus não ficou lá. Quando a serpente estava lá levando um bate-papo, né, com a Eva, conversando com Eva, Deus não foi lá e tirou. Ele deixou a Eva escolher. E Deus deixa você escolher, me deixa escolher. Não põe a culpa em Deus. Quando a sua vida dá errado, não põe a culpa em Deus. Quando as coisas não vão bem, porque Deus não me abençoa. Porque não deu certo. Primeira coisa, nesse mundo a gente vai ter aflições mesmo. Se a gente olhar para Jesus, a vida dele não deu nada certo. A família não apoiou. Todos os amigos dele o abandonaram. O tesoureiro dele, o cara mais cabeça que ele tinha, traiu ele. Na cruz, todos o rejeitaram, zombaram dele. Aparentemente não teve sucesso. Divulgou-se entre todos lá que os discípulos tinham roubado o corpo dele, que ele não tinha ressuscitado coisa nenhuma. Aparentemente não deu nada certo. Só que a Bíblia diz que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, o exaltou soberanamente, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então se nós formos obedientes, irmãos, Deus também vai te exaltar. Obediência significa usar corretamente o seu livre-arbítrio. Deus não vai colocar uma cerquinha em volta de você. É você quem vai escolher para onde você vai levar a tua vida. Amém, querido? É duro isso. Difícil. Bom, então a parábola do semeador, basicamente, o que Jesus quer mostrar para nós, além de nós nos enquadrarmos nessas 4 sementes, entendermos em qual delas nós estamos e procurar ser a 4ª semente, que é o bom coração, o reino dos céus tem uma característica que Jesus quer ensinar para nós, que é, há uma variedade de resultados. Não é porque a palavra de Deus é boa que sempre vai dar certo. Porque depende também do outro lado, de quem recebe a palavra de Deus. Vou falar para você que prega há tanto tempo para algum parente, ou para algum amigo, ou na célula, né, ou na sua casa, e você não vê, nossa, parece que não anda, parece que não vai, vou desistir, não desista, continue pregando. Uma hora aquele coração está preparado e a palavra de Deus vai brotar naquele coração. Então o que Jesus quer dizer para nós é: não se frustre. Não fique frustrado, porque nem Jesus conseguiu lançar a semente e colher em todos aqueles que ele lançou a semente. Não dá, porque depende de quem recebe a semente. Amém, querido? Vamos lá, segunda parábola que nós temos aqui. A parábola do joio. No versículo 24, Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio
e amarrem-no em feixes, para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. O joio e o trigo, o ensinamento, né, que Jesus quer trazer para nós, em primeiro lugar, é que no reino dos céus sempre vai ter a mistura do bem e do mal, dentro da igreja até o fim. Não há como separar isso. O inimigo, depois ele explica, o inimigo aqui é o próprio diabo. O diabo implanta dentro da igreja os seus enviados também. Algumas vezes ele se lasca, porque como a gente vê em algumas situações, pessoas que vêm para destruir a igreja se convertem. Se transformam uma bênção e se transformam em pregadores de batalha espiritual, porque entendem o reino, né, espiritual e trazem ali, como, não vou lembrar de nenhum nome aqui brasileiro, que era satanista, alguém lembra um aí? Satanista que se converteu? Tem vários aí, né? Escritores, por exemplo, que eu me lembro do Josh McDowell, americano, que escreveu Mais que um Carpinteiro, professor, filósofo lá em Harvard. Ele falou: vou estudar esse Jesus e vou provar que ele é falso. E foi estudar a vida de Jesus, se converteu, se tornou uma bênção, e hoje ele escreveu o livro Mais que um Carpinteiro, que eu gosto tanto, onde ele fala a respeito da pessoa de Jesus, que é mais que um carpinteiro. Então ele veio para destruir. Augusto Cury também, vou estudar Jesus, foi estudar, se converteu. Hoje escreve tantos livros, em quase todos os livros ele sempre coloca, né, a pessoa de Jesus. Um dos livros que ele escreveu é Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Não se converte. Quem se aproxima mesmo de Jesus com sinceridade não suporta, acaba se convertendo. Então o que Jesus quer dizer com a parábola do joio e do trigo é que até o fim vai ter dentro da igreja o joio, e não vai ser tirado até o juízo final. Porque a figura que Jesus depois explica para os discípulos, ele se aproxima e pergunta, ele explica, ele fala que só no juízo final, os anjos, que são essas pessoas que vêm colher, ele fala, vão separar o joio, que são as pessoas não convertidas que estão dentro da igreja, e vai lançar no inferno, onde haverá pranto e ranger de dentes. E os justos brilharão como o sol no reino de meu Pai. Né? Então, no final só. Por quê? Olhando para a agricultura agora, o trigo e o joio, eles são muito parecidos na sua estrutura. Só que o joio, ele é uma sementinha preta que ele é venenoso. E ele cresce junto com o trigo. No final, o trigo dobra por causa do peso das sementes. E o joio fica de pezinho, porque a semente dele é vazia, é leve. Então só no final que é possível, visualmente, o agricultor saber separar o joio do trigo. E tem que separar, porque a medicina, e é bem sabido isso, que se você moer ali o joio junto com o trigo, você contamina o trigo, porque ele é venenoso, ele não serve para comer. Então precisa mesmo separar o joio do trigo. E essa é uma frase usada em muitos lugares, precisa separar o joio do trigo. Então, só que tem a hora certa de separar, que vai ser só até o final, só no final, né? Jesus explica para eles, né? O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Só no fim. Outra instrução que Jesus nos dá é essa: caminhe com a sua fé, vá até o fim, firme. Talvez alguém próximo de você, alguém do seu lado, você percebe que é joio, você percebe que vive no pecado, você percebe que não se firma. Saiba de uma coisa, até o fim vai ter isso dentro da igreja, o joio misturado com o trigo. Então esteja atento e cuide de você. Fortaleça a sua fé. Ajude aquele que está enfraquecido. Mas saiba de uma coisa, sempre vai ter alguém dentro da igreja que é joio. Foi Jesus que disse. Não tem igreja perfeita. Sempre vai ter joio dentro da igreja.
E o joio só vai ser tirado no juízo final, quando o Senhor Jesus voltar e estabelecer definitivamente o seu reino. Todo trigo dá um glória a Deus aí. Outra parábola, vai ser a última, do grão de mostarda. E contou-lhes, versículo 31, e contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Outro ensinamento que Jesus traz: o reino de Deus, ele atrai todo tipo de gente. E ele cresce de uma forma sobrenatural também. Uma sementinha de mostarda é algo muito pequenininho. E ela cresce e se torna uma planta de 2,5 metros a 3,5 metros de altura. Então fica uma plantona grandona. Não é uma árvore, ela é uma planta bem grandona. Até as aves vêm e faz ninho nela, ela faz sombra para as pessoas. Então o reino dos céus, em primeiro lugar, cresce muito, bastante. E ele recebe todo tipo de pessoa. Então para nós, fica a dica de Jesus: vai ter muita gente diferente de você dentro da igreja, porque o reino dos céus atrai todo tipo de pessoa. Cabe a nós conviver com todos igualmente, porque Jesus fez dessa maneira. Ele conseguiu reunir num grupo um religiosaço como Pedro e um pecadorzaço como Mateus, o publicano. Um cara inteligente como Judas e um pescador como João. Não era burro, só não era formado na faculdade. Jesus conseguiu no seu grupo reunir, conseguiu colocar na mesma missão um apóstolo Paulo que falava diversos idiomas, para pregar a mesma mensagem que Pedro, que falava só o aramaico ali, male male. Só Jesus consegue isso. E dentro da igreja tem pessoas cultas. Tem médico, tem advogado, tem faxineiro, tem desempregado, tem vagabundos anônimos sustentados pelos pais. Está amarrado em nome de Jesus, vai trabalhar, vai ter com a formiga, preguiçoso. Tem de tudo dentro da igreja. Cabe a nós conviver com todos igualmente. Isso aí é exercício para nós. É exercício de fé, de misericórdia, de tolerância. Não é porque a pessoa ela teve mais condições de você que ela merece o seu desprezo. E vice-versa. A pessoa teve menos condições que você. Porque tem isso, né? Às vezes o pobre olha para o mais abastado e critica ele. Para ele é fácil, né? Tem carrão, tem casona, dinheiro no banco, né? Fica desprezando a pessoa. E o contrário também, o rico, o mais abastado, chega para o pobre, também não estudou, vagabundo, né? O que você pensa da vida? Não é nada disso, irmãos, nada disso. Todo mundo tem uma história, amém? Todo mundo tem a sua história. Não tem essa de julgamento. Reino de Deus é isso aqui. É a igreja que senta o médico pós-graduado nos Estados Unidos do lado da faxineira. E os dois dão glórias ao mesmo Deus e a adoração chega do mesmo jeito. Não tem. O reino dos céus absorve todo tipo de gente. E é, acredito eu, uma das mensagens que Jesus quer dizer. 2 mensagens ele fala aqui na parábola do grão de mostarda. Cresce muito rápido, de uma forma sobrenatural, e agrega todo tipo de gente. Amém? Por hoje eu queria passar essas 3 parábolas para nós. Depois a gente dá continuidade. Mas o mais importante, vocês entenderam todas essas coisas? Amém. Vocês já responderam. Ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Esteja aberto para aprender.
Tire toda a resistência do seu coração e aprenda com Jesus. Amém? A mensagem do reino é: arrependam-se, o reino dos céus está próximo. As 3 parábolas que eu ministrei, a mensagem do reino apresenta uma variedade de resultados, que é a parábola do semeador. 4 tipos de resultados. Do joio e do trigo, sempre vai ter mistura dentro da igreja, dentro do reino dos céus, até o fim. O bem e o mal dentro da igreja vão até o fim. E a terceira, o grão de mostarda, cresce muito rápido, e glória a Deus que tem crescido, e essa igreja crescerá ainda mais. Todo tipo de gente vai entrar aqui. Vai entrar o drogado, vai entrar o médico, vai entrar a faxineira, vai entrar o jovem, a criança, o adolescente. Vai entrar todo tipo de gente. E nós vamos agregar como uma grande família aqui nesse pé de mostarda chamado comunidade da família. Já a nossa cor já é amarelinha já. Já estamos dentro da mensagem já. Amém, querido? Faça isso em nome de Jesus. Pode ficar de pé. Essa